Colossenses, capítulo de número 2, as crianças podem sair para escutar a mensagem na sua linguagem. Nós temos toda manhã, de forma expositiva, estudado o texto de Paulo aos Filipenses, Eu tenho falado com os irmãos que isso é o costume oriundo da reforma protestante. Os reformadores estudam textos bíblicos inteiros, Eles pegavam o livro e expunham o livro inteiro. Por isso que a gente vê muito comentário de Lutero, de livros inteiros, de Calvino, de livros inteiros, de Zwinglio, de livros inteiros. E o nosso vontade, o desejo do nosso coração é dessa forma também estudar livros inteiros, para não fugir de textos que às vezes parecem um pouco mais difíceis, Porque a tendência do pregador é procurar um texto que é mais palatar a ele, é mais saudável a ele, no sentido de ele é mais habituado, mais às vezes viciado até, porque é a nossa tendência natural. Quando pregamos expositivamente, temos a obrigação de falar de todos os textos, sem fugir de nenhum. Nós vamos ler a partir do verso de número 12 nessa manhã, Filipenses capítulo 2, verso de número 12. Diz assim o apóstolo Paulo: assim, meus amados, como sempre obedeceis, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, no qual resplandeceis como luminares do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão o que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício do serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Deus nos ajude na exposição da sua palavra. Eu tenho falado aos irmãos que quando Paulo escreveu a carta aos Filipos, ele estava preso, todo domingo eu repito a mesma coisa, mas é para que isso fique firme na sua cabeça. Nos nossos dias, a liberdade, muitas vezes, ela tem uma conotação diferente do que, de fato, a essência do termo liberdade, a expressão, a palavra, ela denota. Liberdade não quer dizer que você não tenha princípios. Liberdade não quer dizer que você tenha valores. Liberdade não quer dizer que você tenha obrigações. E aí eu sempre falo sobre a questão principalmente da democracia. O pessoal acha que a liberdade pode ser usada da forma como ele acha que deve ser. Por exemplo, a democracia no nosso país não funciona e nas nossas igrejas não funciona porque a democracia sempre parte do pressuposto do que é bom não para mim, mas do que é bom para o todo. A democracia não é algo que é imposta por mim, não é o que é bom para mim, mas é o que é bom para todos. E aí, quando nós estamos numa democracia, nós temos a liberdade de decidir, usamos a nossa liberdade de forma errada e acabamos aí caindo e correndo o mesmo erro que o povo caiu quando Pilatos diante dele falou: olha, crucifica quem? A Barrabás ou a Cristo? E aí o povo pediu quem? Porque a liberdade estava a partir do pressuposto daquilo que seria melhor para eles. Nós iremos continuar no poder, nós iremos continuar como religiosos no poder, nós teremos como ainda, estará tudo da mesma forma e Cristo não vai mais perturbar a nossa paz. A verdade é essa. E Paulo, quando escreve, está preso fisicamente, mas a sua liberdade não estava condicionada à sua questão física. A sua liberdade
sofrendo, vocês estão padecendo, eu convoco vocês junto comigo a se alegrar, porque nós temos o maior de todos os presentes, Cristo Jesus, esperança da glória. Capítulo 1 ele salva os irmãos, capítulo 2 ele começa a desenvolver a questão da salvação na comunidade. Capítulo 2 ele começa falando as coisas que podem trazer problemas à igreja de Filipos, as desuniões, as difamações. E é interessante que eu falei para os irmãos que é a única igreja que não sofre repreensão por Paulo em sua carta. É a única carta que não corrige algum erro doutrinário, que não tem nenhuma repreensão, é a carta aos Filipenses. E aí Paulo, nesse verso 11 até o 18 que nós lemos, ele fala algumas coisas interessantíssimas. Na semana passada eu falei para os irmãos sobre como Paulo acha que nós devemos nos portar. O mesmo sentimento que deve haver em nós é o sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas como forma de homem, né? E como forma de homem se humilhou, foi até a cruz. E eu falei para vocês a diferença no original grego que existe de duas palavras, morfe e esquema. Quando é traduzida para nós o português, forma é forma de qualquer maneira. O português não tem palavras, a semelhança do grego, com tanta variedade, para denotar algum termo. Como eu estou falando de homem, criança, bebê, um adolescente, um homem, um adulto, todos esses têm a mesma morfe, ou seja, a mesma essência, são homens, sexo masculino, mas eles não possuem o mesmo esquema, ou seja, a aparência deles, a física não é igual. Quando Paulo escreve, ele fala que Cristo tem a mesma forma que Deus, Paulo está falando que Jesus é de mesma essência que Deus. Ele possui a mesma divindade de Deus. Ele é Deus tão quanto o Deus Pai era. Mesmo ele tomando forma de um homem, ele não perdeu a divindade. Na pessoa de Jesus coexistiram duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por isso que nós não falamos que Jesus foi 100% Deus, 100% homem, senão Jesus seria 200%. Por isso que nós não falamos que Jesus é 50% homem e 50% Deus, porque Jesus então seria metade, ele não é. Mas Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, e assim será para sempre, como diz Wayne Grudem, teólogo contemporâneo. Eu estou dizendo isso para nós entrarmos agora no texto que nós estamos desenvolvendo. Nós só podemos chegar ao desenvolvimento da salvação se houver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento não é de esquema, não é de aparência, mas é de essência. Jesus sempre combateu a religiosidade dos judeus, porque era um esquema, não era a essência. Por isso que Jesus falou: vós sois sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, podre. E aí, irmãos, nós estamos em meio a uma sociedade que vive de aparência, que vive pelo que vê, que julga pelo que vê, então às vezes pela essência. E nós precisamos não de aparência, mas de essência. Nós só conseguiremos desenvolver a nossa fé se em nós houver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, amar o próximo, ou seja, perdoar, ou seja, amar, ou seja, se entregar, se doar, estender a mão à prostituta, estender a mão ao viciado, estender a mão àquele que precisa, porque esse foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí Paulo fala, ele vai inicia o verso 12 dizendo: desenvolvei a vossa salvação. Ou, na nossa tradução que nós estamos usando aqui na igreja, realizai a vossa salvação. Aí é interessante a palavra do grego, katexonai, a ideia de finalizar. Paulo está falando sobre nós
iniciarmos, mas não só iniciarmos, mas finalizarmos a nossa salvação. O que ele está querendo dizer é que a salvação, ela não somente se dá no ato que nós somos salvos, mas ela se desenvolve e finaliza. É um processo no sentido de que nós fomos regenerados quando abrimos o nosso coração para Jesus, estamos em santificação todos os dias e um dia iremos ser glorificados quando Jesus voltar e nos levar para o seu lado. Muitas pessoas se enganam quando encontram Jesus, acham que estão salvos, e aí a sua família acaba encontrando Jesus também, acaba tendo um bom emprego, acaba tendo uma vida financeira estável, e aí se torna um religioso, vindo para a igreja todos os domingos, os trabalhos, e não desenvolve a sua salvação. Porque o desenvolver a salvação, no princípio paulino, tem algumas implicações, tem alguns atributos que Paulo desenvolve no texto, dizendo o que de fato é desenvolver a salvação. Ele fala logo depois que a salvação ela é de Deus, porque Deus é quem efetua a salvação, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. O que Paulo está dizendo é que nós, por nós mesmos, não podemos nos salvar. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Nós, por nós mesmos, como diz o profeta Isaías, a maior justiça nossa diante de Deus é como um trapo de imundície. E aí Paulo vai falar que é Deus que realiza o querer e efetuar em nossas vidas. Entendem, irmãos? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós estamos mortos. Paulo vai dizer: aquele que não tem Jesus está morto em seus delitos e pecados. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o homem por si só não pode fazer nada para alcançar a salvação diante de Deus. E aí, por isso que chamaram Paulo de louco. Por isso que falaram que a pregação do Cristo crucificado, ressuscitado, como esperança para uma vida vindoura, era loucura. Porque imagina você, como é que a gente prega para alguém? A gente apresenta Jesus às pessoas, mas as pessoas estão... E aí, de fato, a gente é louco, porque a gente está falando com um morto. Como é que se fala com um morto? Você fala para alguém que está sem vida. A pessoa só pode responder a mensagem da salvação se o Espírito iluminar a sua visão, se o Espírito dar discernimento daquilo, se o Espírito convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí entra a obra de sinergia do grego, ação conjunta. Deus vem e com a sua graça oferece a salvação. Está aqui, é um presente. Mas você, para quando recebe um presente, você precisa o quê? Receber o presente, não é verdade? Se você não quiser pegar o presente, você vai ficar sem presente. A salvação é assim, é isso que Paulo está ensinando aqui. E aí Paulo continua, ele fala que essa salvação ela se desenvolve em temor e tremor. E aí é interessante, temor e tremor. Eu percebo, irmãos, que quanto mais o tempo vai passando, parece que a sociedade vai perdendo o temor e o tremor das coisas que, de fato, morais, que estão ligadas principalmente às questões éticas. Por exemplo, um sociólogo chamado Durkheim vai negar que é impossível você pensar na moral sem a existência de Deus. É impossível você ter uma sociedade sem divino. Por quê? Porque qualquer padrão moral e ético é constituído a partir de um ser superior. Porque senão, por que a gente não mata os outros? Por que a gente não mata os próximos? Por que a gente não adultera? Por que a gente não rouba? Por quê? Se não houver um ser superior que fala que isso é certo ou se é errado. E aí,
esse ser superior, ele está sendo deixado de lado e as pessoas estão parando de temê-lo, de tremê-lo na presença dele, porque de fato elas se esquecem e pensam que vão viver uma vida que vieram do nada e vão do nada, mas isso não existe. Nós estamos aqui nesse tempo presente, mas um dia diz o apóstolo Paulo, e também o autor aos Hebreus, que nós iremos comparecer diante do trono para prestar contas de nossas ações. E aí, se nós não desenvolvermos nossa salvação com temor e tremor, isso parece que é uma coisa meio insana. Uns pegam a graça e falam: existe a graça, então você pode fazer o que você quiser, meu filho. Você pode andar do jeito que você quiser, porque de Deus nada vai cobrar da sua mão. Isso não é verdade, isso não é graça. Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano do século XIX, vai falar que isso é graça barata, ou seja, isso é uma graça mercatória, uma graça que negocia, é uma graça que não tem princípio com a graça de Deus. A graça de Deus faz com que nós prossigamos em ser mais parecidos com Jesus, e nisso consiste a graça. E aí Paulo continua, ele fala que a salvação, ela deve desenvolver algumas coisas, por exemplo, serenidade. Ele fala no verso 14: fazei todas as coisas sem queixas e nem discórdias. E aqui a palavra no original grego, irmãos, é de fato sobre fofoca, maledicência. A palavra lá no original é exatamente essa. Irmãos, fofoca, maledicência é uma coisa do capeta. Eu falo isso sempre e eu repito aqui de novo: fofoca, maledicência é uma coisa do capeta. Irmãos, imagine os irmãos que Paulo está falando sobre o desenvolvimento da salvação. E aí Paulo, aos Coríntios, ele é mais enfático. Ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, tudo se fez. E aí você imagina uma novidade de vida, uma criatura nova em Cristo fazendo fofoca? Você imagina uma pessoa que está em Cristo, em comunhão com Cristo, falando mal de alguém? Você imagina isso? E aí, isso é uma coisa maléfica, pútrida, que vai fazer um dano terrível. E ele fala exatamente isso. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, muito cuidado, porque você pode desviar até mesmo alguém da fé. Pastor, que isso? Mas nós somos batistas, a gente crê que a salvação não se perde. Eu não estou falando que a pessoa era salva ou não. Eu estou dizendo que você pode tirar uma pessoa daqui de dentro com uma simples palavra morta que você fala, um simples comentário torto que você fazer. E aí você precisa ter discernimento do que está fazendo. Porque, irmãos, Jesus disse algo interessante: ai daquele que fizer confessar um dos meus, e isso tem a ver conosco. E a gente precisa desenvolver isso. Paulo continua, e ele vai falando agora sobre pureza. Verso número 15: para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis. 3 expressões ele usa: irrepreensível, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares do mundo. Entenda, irmãos, irrepreensível aqui não é alguém que simplesmente só não tem defeito, mas é alguém que demonstra publicamente. A ideia do original grego é essa: é não só que nós sabemos quem somos, mas que testemunhamos, porque o que Jesus disse foi isso: vós sois a luz do mundo, e não se pode botar a luz debaixo da mesa. A luz tem que resplandecer a todos, e aí isso implica direto, irmãos, com a obra missionária. Nós precisamos nos despertar com a obra missionária. Nós precisamos nos engajar com a obra missionária. Nós precisamos entender nossa missão aqui nesse tempo presente: ser irrepreensíveis para uma geração
não se perde. E a gente precisa entender isso. Estava ouvindo o pastor Jeremias falar esses dias, e isso mexeu demais com o meu coração, tem mexido demais comigo. Um povo muito sofrido, os irmãos sabem que é o povo do Nordeste. E o Jeremias estava falando sobre ele, todo ano ele tira uma semana das férias dele e ele dedica a um povo pobre. Pastor Jeremias Pereira é pastor da Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. E ele foi no sertão, lá entre o Ceará e um outro estado, agora que eu não me lembro qual estado, geografia para mim é muito difícil, confesso aos irmãos. E o Jeremias falou isso, e ele falou que caminhou 2 horas entre um estado e outro. E em 2 horas na caminhada, ele disse que contou 120 cabeças de gatos mortos por causa da seca. E aí o povo está perecendo, está morrendo. Ele disse que chegou no quilombola, nesse quilombola, sabe como as pessoas bebiam água? Água barrenta. Pegava água barrenta, espremia a água barrenta e bebia aquela água. E ele disse que quando ele bebeu aquilo, ele estava falou: irmãos, vamos cavar poço aqui, vamos furar, vamos fazer a cisterna. E ele chamou o cabra lá e falou: filho, quanto é para furar aqui, fazer uma cisterna aqui desse povo? Ah, pastor, a gente pode furar. Para furar e se achar água, uns 3 mil reais. Só para tentar, para ver se acha água ou não. Só para isso 3 mil. Ah, não tem um jeito de fazer uma coisa melhor, que seja mais eficiente e ter certeza? Ó, pastor, é 20 mil reais. Ele manda furar esse negócio. Ah, pastor, a gente não tem dinheiro. Irmão, manda furar esse negócio aí, que Deus é o dono da obra, Deus vai dar o jeito dele. Manda furar esse negócio. E furaram a cisterna, e irmãos acharam o maior lençol de água naquela região. Nunca se viu água daquele jeito naquele lugar. 36 mil litros de água por hora. E o povo foi ver a água como se estivesse caminhando no shopping center. Imagina a miséria desse povo. Irmãos, nós precisamos ser irrepreensíveis, precisamos ser luz, precisamos ser sal. É esse povo. E aí eu estou dando um exemplo. A gente precisa entender isso. Paulo fala sobre isso, ele fala sobre ser sincero. E a ideia da palavra grega para sinceridade é de um vaso feito, uma cerâmica feita que não possui nenhuma rachadura. E aí, como é que o grego fazia para ver se o vaso tinha rachadura ou não? Ele expunha aquele vaso ao meio-dia sob o sol mais forte, e ele via se o vaso tinha rachadura ou não. E isso me fez lembrar de uma palavra que o Hybels escreveu um livro chamado Ocupados Demais para Deixar de Orar. E nesse livro ele diz o seguinte: aquilo que você é se manifesta quando ninguém te vê. Aquilo que você é se manifesta quando ninguém te vê. A sinceridade do teu coração diante de Deus, exposta ao sol de meio-dia, quando ninguém te vê. É isso que Paulo está querendo dizer. Irmãos, nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus, quando ninguém te vê. E por isso que Jesus disse: não sejais hipócritas como os fariseus, que oram no meio das ruas, que dão dízimo para todo mundo ver. Mas, quando vocês orarem, fechem a porta da sinceridade do seu coração. Quando vocês jejuarem, não digam para todos que estão jejuando, não fiquem com um cara tristinho, um crente, mas bote um sorriso no rosto, toma um banho, meu filho, se alegra. É isso que Jesus, porque Deus vê a sinceridade do seu coração. Paulo continua e ele fala: sem mancha. A ideia do que Paulo fala aí, íntegros, a palavra íntegra é a ideia de que não há nenhuma mancha, é a ideia daquele cordeiro que era entregue, que não podia, o sacrifício não podia
podia ter nenhum tipo de defeito nele, não podia ter nenhum tipo de problema nele. Nós, quando nos entregamos a Cristo todos os dias no altar do Senhor, em nossas vidas não pode haver algo que macule as nossas vidas, porque diz o profeta Isaías que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Deus quer olhar para nós e ver sinceridade, quer ver coração contrito, coração quebrantado, quer ver santidade. No sacerdote, quando ele botava a estola sacerdotal e a roupa sacerdotal, estava escrita uma frase, quem lembra? Santidade ao Senhor. Para toda vez ele se lembrar que ele era santo para quem? O nosso desenvolvimento de salvação perpassa para isso. Paulo termina o texto dizendo o seguinte: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato que não foi em vão que corri ou trabalhei. Verso 16, aí ele está falando como um pai, e de fato como um homem que se entrega ao ministério pastoral, pastoreia as ovelhas, ele se torna uma espécie de pai daquelas ovelhas. Por isso que vem a palavra padre, porque a ideia do pai, a ideia do papa, a ideia do pai, a ideia do cara que caminha, a ideia do cara que está junto, a pessoa que está ao lado, que ama, que cuida, que se preocupa. E aí Paulo está falando exatamente isso. Eu quero me orgulhar, porque eu faço parte da vida de vocês. Eu sou pai de vocês na fé. E Paulo fala exatamente isso e termina dizendo algo interessantíssimo, verso 17 e 18, ele diz: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo-me com tudo todos vós, e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A libação era um vinho que era derramado antes do sacrifício para o Deus pagão. Quando algum sacerdote ia fazer um sacrifício para o Deus pagão na época, ele antes disso e após isso, ele derramava vinho antes como uma ação de graças. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele está preso, ele não sabe se ele vai morrer ou não, ele não sabe o que o espera. E o que ele está dizendo é que não importa que se ele for morrer ou não, e se ele for morrer, ele quer ter o privilégio de ser uma oferta de libação, de ser derramado antes e ser derramado depois. Que coisa linda isso. E aí ele fala: por isso eu me alegro, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu esteja preso, mesmo que eu esteja cerceado das coisas, eu me alegro em ver vocês bem, desenvolvendo a salvação de vocês. E eu convido a vocês a se alegrar comigo na minha felicidade. Irmãos, hoje em dia, o pessoal está pregando um evangelho que é totalmente contrário ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igrejas neopentecostais têm falado por aí slogans do tipo: pare de sofrer. E aí eu preciso citar um nome que você já conhece. Venha para cá, todos os seus problemas vão ser resolvidos, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Venha para cá, porque se você dá X, você vai receber Y. Deus vai te fazer um empresário, Deus vai te fazer prosperar. E esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é esse que nós acabamos de ler. Um homem que está preso, que ama as pessoas, que se dedicou às pessoas, não sabe se elas um dia vão lembrar que ele existiu, mas ele entregou a vida dele para essas pessoas. Ele se alegra em ver as pessoas bem. O Evangelho de Jesus é se doar, é se entregar, é amar, é ajudar o pobre, é ajudar aquele que necessita, é desenvolver a salvação. Nós não somos salvos para as boas obras, mas diz Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, que não
alvos para a prática das obras. Ele precisa desenvolver isso. E irmãos, não tem dinheiro no mundo que pague você ver uma pessoa encontrando Jesus e tendo sua vida transformada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino falando sobre um homem chamado Danilo. O senhor Danilo é um mecânico da igreja do pastor Jeremias, o Jeremias contando isso também. Esse homem, ele, todo domingo à tarde, ele faz um trabalho nos hospitais de Belo Horizonte. Ele visita as pessoas que não têm visita de ninguém. Há pouco tempo eu fui visitar a irmã Glaucia, lá do Internet, e tinha uma pessoa do lado dela. Aquela mulher não recebia visita de ninguém. Quantos irmãos lembram disso? Rosângela, você lembra disso? Uma senhora, Dona Laura, a senhora lembra? Uma pessoa, Adolfo estava lá também. Alguns irmãos, tinha uma senhora que não recebia visita de ninguém. Ela estava no leito do lado. E na hora da visita, os leitos ficavam cheios, só ela não recebia visita de ninguém. E uma vez eu cheguei lá e eu percebi aquela senhora triste com aquela situação. Eu e o Adolfo fomos até o leito dela e eu comecei a conversar com ela e preguei o Evangelho para ela. E ela falou para mim que estava se reconciliando com Jesus. 2 semanas depois ela morreu. Interessante isso, né? E aí, voltando o cara visita os hospitais, pessoas que não recebem visita. Todo domingo ele vai lá, uma pessoa simples, comum, sem letra, não é teólogo, não, nada disso, uma pessoa simples. E ele visita os leitos das pessoas que não recebem visitas. E ele falou que foi uma enfermeira que interviu e disse: irmão fulano, você poderia ir lá no leito das crianças? As crianças quase não recebem visita, aquelas crianças que estão lá no canto. E ele: não, vou lá, com toda certeza. E ele foi lá. Quando ele chegou lá, tinha uma criança, e a criança estava gravata, e o pai da criança chegou naquele dia, e o pai da criança falou para o senhor assim: ó, faz uma prece aí para o meu filho, por favor, porque esse menino está encanhado nessa cama, não sai de jeito nenhum. O senhor sabe que nós somos pobres, gosta de tomar café com leite, pão com manteiga, não tem muito recurso, então toma café com leite, pão com manteiga. Mas nem isso, esse menino quer tomar mais, quer comer mais. Isso me aperrei o coração. E aí o cara falou: olha, você tem óleo aí, azeite? Fez uma coisa aí, né, pra gente fica assim. E ele pegou o óleo, o azeite não tinha. Não tem óleo, não tem azeite. Ele falou: ó, se você me permitir, eu vou fazer uma coisa aqui que Jesus fez lá no Novo Testamento, e eu lembrei agora que vou fazer. Aí o que você vai fazer? Eu vou cuspir na minha mão. Jesus cuspiu, fez lodo no chão e botou no olho do cego, o cego enxergou. Eu vou cuspir na minha mão e, se eu permitir, eu vou botar a mão na cabeça do garoto e vou orar. Aí o cara, desesperado, né, coitado? Vai lá, faz ali, vamos ver se vai dar certo esse negócio aí. E ele orou na sua ingenuidade do coração, pessoa sem letra, sem teologia, sem nada. E aí foi para casa. No dia seguinte, o telefone da oficina mecânica dele tocou. Seu fulano, o senhor que é o curandeiro, o diretor, o médico está querendo falar com o senhor aqui, porque tem um monte de mãe desesperada querendo o nome do senhor. Porque quando o senhor saiu daqui ontem, quando a outra enfermeira chegou, o menino estava no chão brincando com o carrinho e virou para a enfermeira e falou assim: ó, me dá um copo de café com leite e pão com manteiga, que eu estou com fome. E aí, quando Jeremias chegou na igreja, estavam os diáconos, os presbíteros reunidos para procurar ele. Falaram: pastor, não pode fazer isso. Quando Jesus cuspiu no chão, Jesus estava purificando a terra, que era amaldiçoada pelo pecado, e como ele era o próprio Cristo,
Criador, ele estava restaurando os olhos do homem, e o Jeremias falou para ele: para com essa palhaçada. Vocês estão como cegos que não deixam enxergar o caminho, não deixam os outros enxergarem o caminho. Uma coisa é você fazer daquilo uma prática. Uma coisa aconteceu, o cara fez na ingenuidade do coração dele e Deus abençoou. Eu estou falando isso, irmãos, porque aquele homem desenvolveu a salvação dele, do jeito dele, da forma dele, simples, humilde, sem teologia, sem nada, mas todo domingo à tarde, quando a gente às vezes esquece que tem pessoas sofrendo, que estavam nos hospitais, se lembrando de desenvolver a salvação dele por amor a Deus. Baixa a cabeça. Queria que você fizesse uma oração pessoal nessa manhã. Pedisse a Deus que Deus o ajudasse a desenvolver a sua salvação. Nós fomos chamados para ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus desenvolveu isso, ajudando ao próximo, se entregando, se doando, com um preço mais alto, a sua própria vida. O que Paulo diz ali é que não importa se ele morresse ou não, contanto que muitas pessoas pudessem desenvolver a sua salvação. Deus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, sempre nos constrange, sempre nos orienta. Nós te glorificamos por isso, porque se assim não fosse, Senhor, não seria a tua palavra, seria filosofia humana, seria vã repetição, seria fábulas engenhosas, mas a tua palavra é viva e eficaz, é martelo que esmiuça a peia, é o Deus, faca que rasga entre a alma e a medula e penetra no mais profundo do nosso ser. E por isso nós te glorificamos e pedimos que o Senhor nos ajude a desenvolver a nossa salvação. Não nos deixe nos tornar teóricos, não nos deixe nos tornar religiosos, não nos deixe, ó Deus, a conviver simplesmente com o fato de que fomos salvos e isso já nos basta, mas ajuda-nos a olhar, Deus, os campos que estão brancos, prontos para a colheita. Ajuda-nos a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que quando parou de frente para Jerusalém, chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, como uma mãe tenta juntar os seus pintinhos, eu tentei fazer isso com vocês. Ajuda-nos a olhar os povos, os pobres, as pessoas necessitadas, e os nossos corações se condoerem. Ajuda-nos, ajuda a Deus a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque o Senhor vem. E, ó Deus, a oração que a igreja primitiva mais fazia era Maranata, agora vem, Senhor Jesus. E nós queremos, quando o Senhor vier, apresentar as nossas mãos de tudo que nós fizemos para a glória e honra do teu nome, para que o teu reino fosse sinalizado nessa terra de forma eficaz, de forma viva, e não de teoria, e não de, ó Deus, simples elucubrações, mas, ó Deus, de vida e de fato. Ajuda-nos, fica conosco. É o que nós te colocamos e fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? A pessoa, um abraço na pessoa que está do seu lado e fala: não, Deus é contigo, vamos desenvolver a salvação.